Sentido! O NG Pocket de hoje está começando com o tema Quem manda em você? Se você fizer algum barulho durante esse vídeo, vai pagar 10 flexões. Editor, solta a vinheta, agora! NG Pockets. Esse aqui quebra, segura aí, hein? Nós estamos na série no capítulo 5 de Efésios, chamada Influencer Celestial. Estamos aprendendo como sermos cristãos melhores e como influenciar as pessoas também, influenciar a vida delas. Lá no capítulo 5, nos versículos 17 a 21, o texto traz pra gente duas lições muito importantes. E é isso que a gente vai ver agora. A primeira lição que o texto nos traz é entender a vontade de Deus. E por que isso é importante? Porque quando a gente faz as coisas sem saber a vontade de Deus e sem pensar, a gente normalmente se dá mal, não é? Para pensar. Quando você age impulsivamente, você costuma quebrar a cara, não é verdade? Então é por isso que é importante a gente saber como agir, saber como levar a nossa vida. Então a gente precisa entender a vontade de Deus. Quando a gente fala da vontade de Deus, isso tem dois aspectos. Tem um aspecto que é geral, que tem a ver com a vontade de Deus para a humanidade, para o mundo, para a história, aquilo que Deus fez e está fazendo e ainda vai fazer na história do mundo. E isso é muito fácil de entender, porque é só ler a Bíblia. Está descrito de forma muito clara lá, até bem detalhada, aquilo que Deus tem feito na história do mundo. Mas tem um segundo aspecto da vontade de Deus que é particular, que é aquilo que a gente se pergunta: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Essa é a vontade de Deus particular que tem a ver comigo e com você, com escolhas específicas da nossa vida. E aí tem uma dificuldade, porque isso não está direitinho lá na Bíblia. Você não vai abrir a Bíblia e encontrar, olha, você vai namorar com fulano ou a fulana. Não vai encontrar o nome da pessoa lá, não adianta ficar procurando, que não vai aparecer. Mas Deus nos dá 3 ajudas para identificar a vontade dele para as nossas vidas. A primeira delas tem a ver com a Bíblia. Ela traz princípios gerais para todas as nossas escolhas, que norteiam ali e nos ajudam a fazer as nossas decisões no dia a dia. Então, por exemplo, você vai assistir o filme novo que lançou no cinema. Aí você fala, puxa, será que vai agradar a Deus se eu fizer aquilo? Um bom sinal é você olhar para a classificação etária do filme. Se é acima da sua idade, significa que Deus não vai se agradar se você for assistir, porque aquilo não é para a sua idade, então não é para você. Então, esse é um exemplo. Segunda ajuda, reflexão e oração. A gente precisa pensar antes de agir, e Deus nos deu essa capacidade, porém, o nosso pensamento às vezes nos engana, não é verdade? Por isso que entra a oração. Eu preciso ter um relacionamento com Deus, uma caminhada com Deus e perguntar para Deus também se aquilo que eu estou com dúvida é ou não a vontade dele. E ele pode te responder de forma muito clara, ou ele pode também te dar uma sensibilidade para saber entender ali qual é a vontade dele. Mas normalmente Deus nos responde, mas nem sempre essa resposta vem tão rápida quanto a gente quer. Às vezes demora um bom tempo que a gente precisa ficar orando, mas é importante gastar esse tempo em oração. E a terceira ajuda que Deus nos providencia tem a ver com as pessoas ao nosso redor. Cristãos sábios, maduros, experientes, a quem a gente pode pedir conselhos e pode mostrar a situação, aquela decisão que a gente precisa tomar para entender se é ou não a vontade de Deus. E aí, quando a gente entende a vontade de Deus e coloca isso em prática na nossa vida, a chance da gente quebrar a cara diminui muito. A segunda lição que o texto nos dá é nos deixar encher pelo Espírito Santo. E aqui ele não está falando sobre algum momento específico, um momento de louvor, ou algum dia específico na sua vida que você foi cheio do Espírito Santo. A ideia é que nós sejamos cheios do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Nesse texto, Paulo diz que a gente não deve se deixar embriagar pelo vinho. E a ideia aqui não é só não ficar bêbado não, tá bom? É um exemplo que Paulo está usando, porque pensa num bêbado. É uma pessoa totalmente sem controle das suas ações, da forma como está falando e tudo isso. Então, o que Paulo quer dizer é que a gente não deve deixar que nada que não seja o Espírito Santo controle a nossa vida, assuma o controle da nossa vida.
Às vezes parece que é só para tirar a graça da nossa vida, não é? Puxa, não vou poder fazer um monte de coisas que eu queria fazer, porque agora o Espírito Santo cuida da minha vida, porque agora o Espírito Santo controla a minha vida. E não é isso não. A ideia é que o Espírito Santo quer nos dar algo muito melhor do que outras coisas que não têm a ver com o controle dele para a nossa vida. Tá, entendi. Mas a pergunta é, como é que eu faço então para o Espírito Santo encher a minha vida, tomar conta da minha vida? É muito simples de entender, nem sempre de praticar. Mas vamos lá. Eu preciso primeiro dar espaço para o Espírito Santo deixar com que ele encha a minha vida. E eu preciso abandonar todas aquelas ações que entristecem o Espírito Santo. Lembra que eu falei sobre isso alguns vídeos atrás? Toda vez que a gente deixa de seguir os ensinamentos de Cristo, a gente entristece o Espírito Santo. E também quando a gente promove a desunião entre as pessoas. Tudo isso entristece o Espírito Santo, eu preciso deixar essas ações para lá. Beleza. E quando o Espírito Santo me enche? O que é que acontece na minha vida? Aqui não tem nenhuma surpresa, você vai ver que fala, isso aí eu já sei de cor. O que acontece quando o Espírito Santo enche a minha e a sua vida é que a gente é levado a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Isso é muito simples. E o final do texto fala sobre isso, algumas ações que passam a acontecer na nossa vida que demonstram isso. Por exemplo, a gente passa a cantar e louvar o Senhor de coração e a ser mais grato. E isso tem a ver com amar a Deus acima de todas as coisas. E a gente também passa a ter mais comunhão com as outras pessoas, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, e também a gente consegue se sujeitar uns aos outros. Tudo isso demonstra como nós amamos o próximo como a nós mesmos. Bons desafios para essa semana, né? Então, se você colocar essas duas lições em prática, eu tenho certeza que você vai ser um cristão melhor e você vai influenciar também as outras pessoas. A gente se vê no próximo NG Pockets. Boa semana para você!